Fala Locomotiva, seja muito bem-vindo a esse módulo que é um dos mais importantes de tudo e você não pode pular de jeito nenhum. Hoje a gente dá início ao módulo de Mindset, ou seja, a corrigir a sua mentalidade, ter uma mentalidade de locomotiva. E tem muita gente que acha que quando a gente fala de mentalidade, isso tem coisa a ver com coach ou motivação e etc. Eu digo para você, não tem nada a ver com isso. Antes de mudar minha vida, antes de mudar minha realidade financeira, eu precisei mudar a minha realidade mental. Então eu digo para vocês, não pula isso, não seja ignorante, como eu sempre fui. Eu sempre fui aquela pessoa ignorante, eu achava que, não, eu vou pular já para as partes que é prática e tal, e eu vou ter resultado. Mas infelizmente eu sempre ficava naquele loop infinito, de nunca ter resultado, e se perguntar aonde estava o problema. E o problema geralmente está aqui, na sua mentalidade. Então eu digo para vocês, eu vim de uma realidade muito diferente, eu vim de uma realidade muito de baixo, o que muitos de vocês também vão vir também. Às vezes eu estou falando com você que está numa realidade. Pô, você está inconformado. Estou inconformado com meus resultados, estou inconformado com a minha vida. E era assim que eu estava. Só que para você mudar isso, você precisa mudar o que está aqui antes. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa mudar o que está no seu mental. E tendo uma mente forte, você tem um bolso forte, você tem um financeiro forte, você tem realmente prosperidade de verdade. Então, dentro desse módulo, você vai viver coisas aqui que talvez você nunca viveu na sua vida e vai aprender de fato como os milionários pensam, como pessoas que realmente têm resultados abundantes pensam. E eu quero que você literalmente comece a viver isso na sua vida. Eu quero que você realmente viva isso todos os dias, ok? E é isso que a gente vai fazer. Então a minha indicação, ok? Tira toda a distração, o que estiver te distraindo, se tiver sons te distraindo, abaixe de sons ou vai para um ambiente mais onde você se concentre. Pega um papel, uma caneta, para você anotar as coisas que realmente fazem sentido para você e que você precisa aplicar no decorrer do que eu vou falando, mas leve isso aqui a sério porque isso é a mudança da sua vida. Então vamos para o primeiro passo? O primeiro passo que eu tive que fazer quando eu comecei a minha mudança de vida, para eu conseguir ter uma mentalidade locomotiva, foi entender que desistir não era uma opção. Quando eu comecei, eu lembro que eu comprei o meu primeiro treinamento para mudar a minha vida. O primeiro curso que eu comprei na internet. E a gente espera que aquilo ali literalmente seja do jeito que a gente quer. Só que nem sempre é. As coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas são do jeito que precisam ser. E eu lembro que eu toda hora ficava, será que isso aqui é para mim? Será que aquilo é para mim? Poxa, eu não sei se eu tô novo demais, ou se eu tô velho demais, ou se... Sabe, a gente fica aqueles pensamentos que não era nem para ter. A gente não é velho demais para nada, você não é novo demais para nada. Você consegue absolutamente tudo. Porque, inclusive acabou de cair vendo aqui. Porque Deus fez você assim. Deus fez você para conquistar tudo aquilo. Ele confia em você para isso. Então desistir não pode ser uma opção. Desistir não pode estar dentro do seu vocabulário. Eu vou desistir porque isso não é para mim. Não, não existe isso. Se você tem conformado com os seus resultados, se você quer viver uma vida épica, uma vida abundante, uma vida de locomotiva, é para você. É para as pessoas que cansaram de viver o óbvio e estão a fim de viver o extraordinário. Então a primeira coisa que você deve fazer é tirar esse vocabulário de desistir. Isso não existe mais na sua vida. Outra coisa que você vai precisar de verdade, se você quer evoluir o seu mental e deixar ele forte, é ter o hábito de leitura. Parece chato, né? Eu mesmo não gosto de ler. Eu gosto de ouvir audiobooks. Audiobooks, para quem não sabe, são os livros. Só que a diferença, em vez de você ficar lendo, você tem de graça na internet, no YouTube, onde você pode ouvir e mesmo assim captar todas aquelas informações. Por que pessoas de sucesso leem livros? Ou escutam, tanto faz. O negócio é absorver. Tem gente que gosta de ler, ou seja, ler. Isso ajuda tanto no vocabulário, enfim. E tem gente que gosta de ouvir, como é o meu caso. Eu não consigo parar para ler, eu gosto de ouvir. Então eu coloco no YouTube ou no Spotify e ouço a leitura daquele livro. Mas por que pessoas muito ricas fazem isso? Se você parar para pensar, muita gente próspera faz isso. Na verdade, 99% das pessoas que saíram do zero, lembrando, eu sempre enfatizo pessoas que saíram do zero, porque pessoas que já ganham tudo aquilo, herdam, elas não têm o trabalho de conquistar. Então, pessoas que saíram do zero e conquistaram, elas têm esse hábito de leitura. E por que o hábito de leitura está tão presente nas pessoas bem-sucedidas e você precisa ter? Parece algo chato, mas vai colocar dinheiro no seu bolso. Eu não gosto de ficar ouvindo livro, é uma coisa chata. Só que coloca dinheiro no meu bolso. Me ajuda a ter conhecimento. Me ajuda a fazer parte de 1% da população. A 1% mais rico. E 1% é o que tem
essa parte de leitura. O livro, turma, ele é escrito por pessoas que literalmente viveram coisas que você não viveu. Eu tenho duas opções. Eu posso quebrar a cara e aprender quebrando a cara, que é o jeito mais difícil, o jeito mais burro de se aprender. Ou eu posso colar com pessoas que já fizeram aquilo, já deram certo naquilo e aprender exatamente o que elas fizeram. É o que você está fazendo aqui agora. Você entrou num treinamento de uma pessoa que já saiu de onde você quer sair e já conquistou aquilo que você quer conquistar. Foi a coisa mais inteligente que você fez. Só que você precisa continuar fazendo essas coisas inteligentes. E isso não tem nada a ver com gastar dinheiro, você não precisa. Você pode ir através do YouTube ou do Spotify e colocar livros esses que vão abrir a sua mente, vão fazer você entender o porquê que aquelas pessoas conseguiram, como que aquelas pessoas chegaram lá. E eu lembro do primeiro livro que eu li, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Parece óbvio, né? Muita gente fala desse livro, se você nunca ouviu falar, eu vou te explicar. Esse é um livro que fala sobre dois pais. O autor Robert Kiyosaki escreve esse livro, ele fala sobre dois pais que ele teve, um pai rico e um pai pobre. Ele faz você entender qual que eram as atitudes do pai rico e do pai pobre. Acredite se quiser, o pai pobre, ele era o cara que tinha todos os estudos. Era doutorado, era mestrado, enfim. Só que ele tinha uma mentalidade pobre, ele nunca conseguia evoluir naquilo. Eu acredito que você deve conhecer pessoas que às vezes são inteligentes. Às vezes você é um cara muito inteligente. Só que você percebe que tem pessoas que prosperam que são menos inteligentes que você, né? Pois é. Nesse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele faz você ter a mentalidade correta para você conseguir se livrar de hábitos do pai pobre e ter os hábitos do pai rico, aquele pai que prosperou. E ele mostra isso com total maestria. Então, você tem um livro para você começar a leitura, é o Pai Rico, Pai Pobre. O segundo livro que eu li na minha vida e que fez total diferença para mim foi Os Segredos da Mente Milionária. Esses livros me fizeram entender que realmente os milionários pensam do jeito que eu penso hoje. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu falei assim, essa é a maior baboseira de todas, eu não acredito. Cara, eu lembro que eu entrei num treinamento e a pessoa falou assim, lê esse livro, ele vai fazer total diferença para você. E eu falei assim, só deve ser besteira, porque não faz sentido um livro desse me ajudar. E eu digo para vocês, me ajudou. Quando eu li esse livro, dizia assim, os milionários pensam desse jeito. Eles pensam dessa forma. Quando se trata daquilo ali, eles pensam dessa forma. Então, para cada coisa, me mostrava como um milionário pensaria. E eu achava aquilo a maior bobeira. Eu falava, não é possível que os milionários pensam isso. Não é possível. E depois de um tempo, quando a minha mentalidade foi mudando e o meu bolso mudou junto, o financeiro, hoje quando eu peguei para ler aquele livro, sabe, hoje em dia, eu falo, caraca, eu penso exatamente assim. Então não é baboseira. Não é coisa para... Não, turma, pelo contrário. Isso são muito importantes, essas coisas são muito importantes. E todos os meus alunos que eu tenho, que mudaram de vida, que hoje são meus vizinhos, eu tenho alunos que são meus vizinhos, moram aqui do lado, em mansões. Todos esses alunos fizeram isso. E a gente conversa isso até hoje. Caraca, cara, como a mentalidade ela é forte, né? Como a mentalidade muda. Porque a grande maioria das pessoas fazem isso. E às vezes você chegou aqui de um jeito, você vai sair de outro. A sua vida vai mudar, o seu mental vai mudar, o seu bolso vai mudar. E você precisa prestar atenção nisso. Ok? Tenha uma mentalidade locomotiva. Então, esses são dois livros para você começar. Depois você vai ganhando gosto e você vai literalmente partindo para outros livros. Inclusive, eu tenho um módulo aqui que eu deixei para você no Plano Venda, que é só indicação de livros que eu vou deixar para você ler ali. Mas não precisa ir lá agora. Só esses dois no começo já vai te ajudar muito. Então, você tem uma missão aqui. É uma missão que eu vou fazer para você, um desafio. Você tem 2 dias para você ouvir esses 2 livros. Se você não quiser ler, ouça. É de graça, tem na internet. É só você colocar Pai Rico, Pai Pobre, audiobook no YouTube e você vai conseguir desfrutar e escutar de tudo. São 6 horinhas ali de áudio. Você pode fazer ali, eu lembro quando eu era barbeiro, eu estava cortando o cabelo ainda e eu coloquei o Pai Rico, Pai Pobre para ouvir e eu estava lá cortando o cabelo do cara, do meu cliente. Ou você pode, às vezes, você vai lavar uma louça, coloca lá para escutar. Você tem 2 dias. Essa é a missão que você tem. 2 dias para escutar esses 2 livros. Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária. Se você está dentro desse desafio, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto agora, dessa tela aqui do Pro na Venda. Tem que tirar uma foto aí, uma foto legal, e você vai compartilhar nos seus stories. Vai falar assim, a minha vida muda a partir de hoje. E pode me marcar, que eu vou repostar bastante gente. Inclusive, eu vou ver que você viu essa aula aqui e está focado para os seus resultados. Fechou? Então, primeira coisa, tenha o hábito de leitura, porque vai fazer sua mentalidade a mudar
10 vezes mais. A terceira coisa que você precisa, e eu quero que você entenda aqui, é que antes de ser, antes de ter, você precisa ser. Como assim, Thiago? Antes de ter, eu preciso ser. Cara, se você mudar isso na sua vida, eu digo pra você, você vai evoluir uns 10 anos assim. E se eu te falasse que você poderia evoluir 10 anos em um ano só? Na verdade, em meses. Seria bom pra você? Pô, seria muito top, né? Foi o que aconteceu na minha vida quando eu entendi isso. Para você ter, você precisa ser. Você quer ser rico? Antes você precisa ser rico. Você quer ter riqueza? Você precisa ser rico. Mas como assim, Thiago? Não estou entendendo. Você está se contradizendo. Não estou entendendo isso que você está falando. Você vai entender. Para você ter realmente riquezas, você vai precisar gerar hábitos de riqueza. Eu vou explicar para você. Na sua cabeça você já precisa ser rico. Eu lembro quando eu e a Natália, a gente se mudou, saiu da comunidade e foi para um apartamento. A gente estava ganhando 3 mil reais por mês. A gente não era rico. Estava ganhando 3 mil. O nosso aluguel era 1.700, então sobrava bem pouquinho para a gente conseguir se virar. Mas eu lembro que eu falava para ela assim, Nath, eu já sou multimilionário. Eu sou multimilionário. A gente vai em restaurante de ricos. Ah, mas Thiago, a gente não tem muito dinheiro. Nem que a gente vai uma vez só por mês. A gente vai juntar essa grana e a gente vai naquele ambiente rico. Você já precisa fazer isso. Escuta o que eu estou dizendo. Foi um conselho que eu recebi de uma pessoa muito rica e eu resolvi fazer isso. Antes de ter, você precisa ser. Então, quer saber? Às vezes vai naquela cafeteria que é muito cara na sua região. Sabe aquela cafeteria que é muito cara, só os ricos vão? Junta uma graninha, pelo menos uma vez por mês. Junta uma grana. Só para você estar naquele ambiente. Thiago, mas isso não é gastar dinheiro? Se você for no meu Instagram, tem um post que eu digo assim, que eu vou num restaurante que eu pago R$ 1.500 lá na Europa. E tem um monte de gente falando assim, nossa, mas que cara idiota. O cara é tão burro, pagar 1.500. O cara é tão idiota. Só que todas as pessoas que falam isso, nenhuma são ricas. E provavelmente elas não vão ser. Porque a mentalidade são escassa. Tiago, mas eu tenho uma mentalidade escassa quando eu acho absurdo alguém pagar R$ 1.500 num prato? Talvez. Porque não tem nada a ver só com prato. Não tem nada a ver com isso. Hoje R$ 1.500 para mim é como se fosse R$ 20, mas eu quero dizer para você que você precisa, antes de ter riqueza, ser rico. E eu lembro quando eu cortava cabelo numa barbearia lá na Clube Man, e eu falava exatamente isso. Eu tinha uma cafeteria do lado e eu não tinha muito dinheiro. Quando eu era barbeiro, eu ganhava R$ 2.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Então eu pegava um dinheirinho, eu ia nessa cafeteria pelo menos uma vez por mês, só para eu estar naquele ambiente, minha frequência subir, sabe? Então às vezes você ir nesses ambientes vai fazer a sua frequência subir. Você vai começar a trabalhar do jeito daquele povo. Você vai começar a pegar hábitos dali. E isso é muito importante. Então junta esse dinheirinho, vai naquela cafeteria, vai naquele restaurante, vai naquele lugar que só os ricos vão, né, de acordo com, às vezes, sua família diz, aquele ali só rico vai. Junta o dinheiro e vai lá. Não tenha medo não, quebra essa crença limitante. Eu lembro lá no Guarujá, na cidade que eu nasci, que tinha um restaurante chamado Rufinos. Eu sempre tive uma crença limitante que quando eu entrasse lá ia ser muito caro e eu ia gastar todo o meu dinheiro. E eu lembro, cara, só rico vai aqui. Não dá pra gente, não dá. E eu lembro que eu fiquei com essa crença há muito tempo da minha vida, muito tempo mesmo. Eu não pisava naquele restaurante porque eu achava que eu ia gastar muito dinheiro, que não era pra mim. Era aquela síndrome de vira-lata de achar que as coisas não são pra si. E eu resolvi simplesmente fazer esse hábito. Eu chamei a Natália, minha esposa, e falei, Nath, eu tenho aqui R$ 200. Eu não sei quanto que é as coisas lá, mas tem um menu, a gente pode ver. A gente tem R$ 200, vamos lá. A gente foi. A gente pediu um prato que estava na promoção lá, era uma tainha na manteiga. Só de estar naquele ambiente, eu olhei para o lado, eu falei, Nath, a gente quebrou uma crença que vinha na nossa família há tempos, de achar que coisas não eram pra gente, de achar que tinha coisas que não eram para nós. A gente quebrou essa crença. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, eu bati na mão dela e falei, hoje a gente quebrou uma crença. Hoje nós quebramos um paradigma na nossa família. E o véu da pobreza vai ser rasgado, em nome de Jesus. Então o que acontece? Quando a gente está naquele ambiente, a gente sente aquela frequência, a gente quebra aquele véu, a gente quebra aquele laço sabe, de escassez que paira sobre a nossa família. E isso acontece. Muitas das vezes você nasceu com aquele negócio de aquilo ali não é para você, aquilo não é para você. E quando você frequenta esses ambientes, você entende que é sim. Deus fez você para prosperar sim. Ele fez os filhos dele
para viver o melhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Não fez você para cair no papinho da escassez. E aconteceu muito comigo, muito. Eu sou de uma família que veio da igreja e tal, e muita gente colocava a culpa da escassez em, não, é porque tem que viver assim, ou é isso, aquilo. Mude isso. Tiago, essa aula aqui, ela está sendo longa, mas ela é tão importante, ela é muito importante. Porque é com ela que você vai aprender tudo isso. E o próximo passo agora é você quebrar a linha de escassez. Então, como eu disse para você, nessa aula ela é muito importante. Ela é uma das aulas mais longas aqui desse módulo, mas ela é muito importante. Não pula por jeito nenhum, tá? E escuta. O próximo passo agora é quebrar a linha de escassez. E a linha de escassez é como isso tudo que eu estou falando para você. Tudo isso faz sentido. A linha de escassez tem a ver, às vezes, com o que, sabe, a sua família viveu a vida inteira, como eu disse para você. Como eu disse, a minha família veio de uma família religiosa e colocavam, às vezes, culpa de a escassez, é porque a gente é feliz nisso daqui. Então, geralmente, pessoas que elas têm mentalidade pobre, elas escolhem ou isso ou aquilo. Ou você tem dinheiro ou você é feliz. Tá vendo? Quem tem dinheiro não é feliz. Só que é a maior mentira de todas. Eu quero que você quebre esse laço agora. Você pode ter os dois. Pessoas que têm mentalidade rica, e foi isso que eu aprendi, pode ter as duas coisas. Eu quero que você pare com isso, de isso ou aquilo, e comece a usar suas duas mãos, porque você pode ter as duas coisas. Você não precisa ser ou feliz ou rico, você pode ser rico e feliz. Eu lembro que minha família falava assim, aquele cara ali é muito rico, mas não é feliz. E não sabia nem disso que estava falando. Hoje tem uma família linda, um filho. E o que eu quero dizer para você? Eu sou rico e feliz. Diferente de tudo aquilo que pessoas próximas de mim falavam, daquela escassez, sabe? Você não precisa escolher uma coisa ou outra, você pode ter as duas coisas. Isso é muito importante. E para finalizar aqui essa aula de mentalidade, eu preciso falar de outra que é muito importante, e essa aqui é a última, que é a mudança de ambiente. E mudança de ambiente não tem só a ver com você mudar a sua localização, que foi muito importante para mim. Como vocês sabem, eu sou de uma cidade um pouco pequena, que é o Guarujá, uma cidade na Baixada Santista, em São Paulo. Uma cidade praiana, uma cidade onde tudo ocorre mais devagar. E por ser uma cidade praiana, ali, cada cidade, turma, vocês vão entender, cada cidade, elas têm uma mentalidade. Então, se você, por exemplo, é do interior, você está acostumado a trabalhar com firma. Então, você conhece pessoas que trabalham com firma, então, geralmente, você estuda para trabalhar na firma e por aí vai. Quando você é de uma cidade de praias, você às vezes quer trabalhar na praia, quer trabalhar em coisas que envolvem alta temporada. Quando você, por exemplo, mora em uma cidade de porto, como é o caso de Santos, você quer trabalhar para a linha portuária, enfim, cada cidade tem a sua mentalidade. E quando você está em cidade pequena, você tem mentalidade pequena. É por isso que eu digo, você vai começar o Pronavento, você vai prosperar, só que a primeira oportunidade que você tiver de mudar da sua cidade, você vai fazer isso. Escuta o que eu estou te falando. Foi o que eu fiz. Eu vim do Guarujá, eu consegui começar na internet de lá. Por mais que a cidade tinha aquele negócio de pensamento pequeno, escuta. Tem gente que não acredita, Tiago, eu queria ficar no lugar onde eu nasci. Só que o lugar onde você nasceu não é o lugar do seu próximo nível. Deus fala isso para Abraão, sai da tua parentela, da onde você está, para o lugar que eu vou te falar. Fez a mesma coisa com José do Egito, tirou ele ali dos irmãos, foi para outro lugar. Ou seja, todas as pessoas que prosperaram, elas precisaram sair da zona de conforto delas, sair daquele ninho que elas estavam para um lugar bem maior, onde Deus direcionou ela. E foi assim na minha vida. Então eu saio do Guarujá e eu vou para São Paulo, foi isso que aconteceu. E eu prosperei demais. Então eu saí de R$ 7.000 por mês, porque enquanto estava no Guarujá, aí naquela cidade onde eu nasci, eu consegui chegar até R$ 7.000 por mês, que é um valor ok. Me diz você, R$ 7.000 por mês te ajudaria na internet? Não sei se te ajudaria, mas você pode sim, ali no seu ambiente, começar a prosperar. Tem gente que consegue fazer por R$ 50.000 por mês ali no ambiente onde ela nasceu. Só que ela não consegue evoluir, e para evoluir você precisa mudar. Você precisa mudar. E tem gente que fala assim, Tiago, mas eu tenho tanto medo de mudar porque às vezes eu não queria deixar minha família. Você tem que deixar porque esse é o esquema da vida. Os seus pais te criaram para isso, para você sair desse ninho. É você sair e se livrar. Então a mudança de ambiente ela é muito importante. Só que por enquanto que você não consegue se mudar, então você vai para outra troca de ambiente, por enquanto, que é a troca de ambiente online. Turma, para você ter ideia, a gente passa mais tempo na internet do que no físico.
A internet, ela virou uma esfera. A gente tem a atmosfera, hidrosfera e hoje tem a internetosfera. As pessoas estão na internet, tem negócio na internet, tem tudo na internet. E se você não mudar o seu ambiente na internet, seu ambiente não vai mudar nunca. Primeiro passo é o ambiente virtual. Como? As pessoas que você segue. Para de seguir aquelas pessoas que ficam te indicando tigrinho, aquelas apostas. Isso não vai mudar a sua vida, pelo contrário. Vai fazer você se meter em vícios, vai fazer você gostar de coisas ali e não é legal. Ah, Thiago, mas eu acompanho aquela pessoa ali, mas isso não vai mudar nada. Muda. Seu jeito de falar vai mudar, seu jeito de pensar vai mudar. Comece a acompanhar pessoas de evolução. Pessoas que vão realmente fazer você ir para outro nível, sabe? Isso vai fazer você mudar de verdade, ok? Isso é muito importante. Então, o primeiro passo é mudar o seu ambiente virtual. Isso é muito importante. As músicas que você escuta, vai na sua playlist e tira todas aquelas músicas que falam sobre cornice, sabe? Aquelas músicas que só falam sobre sofrência. Isso puxa uma frequência do caramba, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Turma, de todas as pessoas que eu conheço, que ficaram ricas sendo do zero, de verdade, eu não conheço uma que fica lá escutando esses negócios de sofrência. Ah, mas tem os Gustavo Lima, etc e tal, esses caras são artistas, eles vivem disso. Eu estou dizendo empresários que são multimilionários. Eu não conheço, porque isso puxa uma frequência violenta. Daqui a pouco você vai começar a normalizar traição, você vai começar a normalizar falta de dinheiro, porque a maioria dessas músicas fala sobre eu não tenho dinheiro para nada, etc. Isso é muito ruim. Tira isso, bane isso. Eu sei que você gosta às vezes da batida, etc. Mas bane isso da sua vida porque não está fazendo bem para você e não vai fazer bem para o seu futuro. Ok? Então tudo isso que eu vou fazer para vocês aqui são coisas que precisam ser aplicadas. Por isso que eu disse, anota. Anota tudo isso aqui para você já começar. Vamos fazer um desafio? Você tem um desafio aqui. 2 dias, lembra disso, de você ouvir os audiobooks que eu te passei. E você tem 1 semana para começar a aplicar tudo isso. Se você está dentro do desafio, não esquece de você tirar foto aqui, tira uma fotinho, vai lá no seu story, me marca e escreve assim, ó, a minha vida muda a partir de hoje. Lembra disso, tá? Essa aqui foi uma aula mais longa, mas foi uma aula que te realmente fez entender a mentalidade correta para você prosperar. E as próximas aulas aqui desse módulo, prometo para você que são um pouco mais curtas, são bem diretas, mas essa aqui já foi bem completa para você entender a mentalidade correta para você ter. A gente se vê na nossa próxima aula e não esquece de aplicar. Você precisa aplicar. E as próximas aulas desse módulo são tão importantes quanto. Não deixa de fazer nenhuma. Faça todas. Desse módulo aqui é muito importante. Tamo junto e a gente se vê na nossa próxima aula.